E vamos falar de um dos períodos de maiores transformações na história do Brasil colonial. Sim, vamos falar de período joanino. Aquela fase ali entre 1808 e 1821 que a corte portuguesa está habitando aqui terras brasileiras. Então, vem comigo e vamos bater um papo sobre isso. Bem, vamos lá. Para a gente poder entender, primeiramente, o que faz a corte portuguesa, de repente, desembarcar no Brasil, a gente tem que olhar para a França. E aí, sim, para a França. Por quê? Porque desde 1799 eu tenho um cara importante ali na história francesa, um tal de Napoleão Bonaparte, certo? Que tinha assumido o governo como cônsul primeiro, e agora, neste momento que eu quero da história falar com você, ele era imperador francês. E o Império Napoleônico faz com que Napoleão tenha uma ideia. E qual é a grande ideia? Qual é a grande meta de Napoleão? Transformar a França na maior potência da Europa do período. Só que para isso, a França tem que derrotar a maior potência da Europa deste período, a Inglaterra. E aí, Napoleão, general acostumado a fazer guerra, vai cair para dentro da Inglaterra, na chamada Batalha Naval de Trafalgar. Porém, grande erro de Napoleão. Não se ganha da Inglaterra dentro d'água. A maior marinha do mundo, mais poderosa marinha do mundo, é a marinha inglesa, certo? Não vai rolar. E não rolou, na verdade. Porém, Napoleão Bonaparte percebe o seguinte: beleza, não deu para invadir, não deu para derrotar militarmente a Inglaterra nesse momento. Porém, eu tenho o exército mais poderoso da Europa. Logo, o que eu vou fazer? Simples, eu vou asfixiar economicamente a Inglaterra. E aí, como é que eu posso fazer isso? Simples também. Vou dizer o seguinte, olha só. Senhores países europeus, a partir desse momento, quem fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Beleza? O que a gente vai chamar de bloqueio continental ali em 1806. Tranquilo? Bem, e aí por que isso é importante pra gente? Mole. Porque a notícia do bloqueio continental cai como uma bomba em Portugal. Em grande parte por quê? Vamos lembrar que Portugal tem uma relação econômica com a Inglaterra comercial extremamente estreita. Se você aqui do canal já viu o vídeo sobre mineração, a gente já falou muito disso quando falou da ideia do Tratado de Methuen. Lembra disso? Por exemplo, parte da acumulação primitiva de capital que a Inglaterra usa para fazer a Revolução Industrial é nossa. É o ouro brasileiro pago via Portugal. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse momento, Portugal é governado por um príncipe regente, Dom João. A rainha de Portugal, Dona Maria I, estava impossibilitada de governar desde 1792, porque ela tinha tido ali problemas de saúde muito ligados ali pela perda do marido e do filho mais velho num período muito curto. É como se Dona Maria I tivesse meio que enlouquecido, daí ser chamada por alguns de Dona Maria I a louca. Então, como príncipe regente, nós tínhamos Dom João, certo? Casado com uma figura interessantíssima da história, Dona Carlota Joaquina. Mas a Carlota Joaquina é um papo à parte para um vídeo só sobre a Carlota Joaquina. Bem, quando você tem essa ideia, então, Dom João tem um pepino nas mãos. Acatar o bloqueio continental e romper com a Inglaterra, ou não acatar o bloqueio continental e sofrer o risco de ser invadido pela França. Até que por volta ali de 1807, começa o murmurinho de que a França está vindo invadir Portugal. E aí, então, dois caras importantes surgem pra gente. Por parte da Inglaterra, o Lord Strangford. Por parte de Portugal, o Conde de Linhares, que convencem, então, Dom João VI a fugir para sua principal colônia, sendo escoltado pela Inglaterra. Beleza? E aí, Dom João escolhe, obviamente, a sua principal colônia no período, que somos nós, Brasil. Sendo assim, no final de 1807, a corte portuguesa desembarca em rumo às terras brasileiras. É um pandemônio, na verdade. E o mais interessante disso, tá? Disse que, no final das contas, as tropas napoleônicas que chegam em Portugal são muito poucas, certo? São muito poucos homens que chegam para a invasão de Portugal. Mas vamos combinar que em 1807 ninguém vai pagar para ver ser dominado pela França. A França que tinha dominado, inclusive, a Espanha, sendo um dos elementos fundamentais para a gente poder entender a independência da América Espanhola. Também tem no canal aí um vídeo sobre isso. Então, no final de 1807, Dom João e sua corte vêm em direção ao Brasil. E, na verdade, num primeiro momento, certo? O barco que traz Dom João desembarca em Salvador,
onde Dom João é recebido com festa. Vamos entender que o período junino é importante por alguns elementos. Por exemplo, você vai ter só no Brasil uma corte legitimamente europeia habitando isso aqui. Um príncipe de fato, certo? Posteriormente, um rei de fato. Nós vamos coroar Dom João aqui no Brasil. E aí, primeiro ele para em Salvador. Só que o navio de Carlota Joaquina, certo? E da sua mãe, tinha ficado ali no Rio de Janeiro, porque você não viajava junto. Por conta de algum acidente, você não perder a linhagem. E aí tem várias fofocas sobre o assunto. Inclusive a ideia é de que você tem um surto de piolho no navio onde tem Carlota Joaquina, e eles desembarcam, finalmente, quando Dom João VI vem, Dom João ainda, e eles desembarcam, e aí simplesmente nesse desembarque as pessoas estão de cabelo curto e turbante, e a gente acha no Rio de Janeiro que esta é a grande moda na Europa, cabelo curto e turbante, passando então as mulheres daqui a usar cabelo curto e turbante, achando que estão abalando. Só que vamos lá, vamos entender o seguinte, o que é fundamental para você nesse período joanino, certo? Ou seja, o que a gente pede para você em prova, o que o vestibular pede para você em prova. Que você entenda o que é essa transformação, o que é esse período joanino. E aí, vamos lá. Vamos começar por uma questão que ela é muito discutida, que é a ideia da seguinte questão. Eu estou trazendo uma corte para cá, eu estou trazendo uma galera para cá, e essa galera tem que morar em algum lugar. Então, na verdade, eu passo a ter que requisitar casas para que funcionários da corte ou a própria corte possam habitar, beleza? E aí, então, você vai ter, na verdade, dois movimentos. Essas casas requisitadas vão receber, na verdade, um PR na sua porta, que significaria príncipe regente. E que a gente aqui no Rio de Janeiro vai chamar de ponha-se na rua. Só toma cuidado, tá? Porque não necessariamente toda a casa que será habitada por um membro da corte portuguesa será requisitada através da força, certo? Por uma coisa simples, olha só. Dom João tem a oferecer algo às elites brasileiras que as elites brasileiras nunca pensaram na vida em ter. E não é riqueza. É algo mais importante que riqueza. É título de nobreza. Nunca se distribuiu tanto título de nobreza na história de Portugal como se distribuiu no período que você tinha aqui o Brasil. Vamos começar a surgir viscondes, condes, duques, barões, certo? A profusão aqui no Brasil. Então sim, você terá casas tomadas à força, certo? Porém, você terá casas que também serão doadas de bom grado, certo? A próprio palácio que tem na Quinta da Boa Vista, o antigo Museu Nacional que pegou fogo recentemente, foi doado por um ex-traficante de escravos para Dom João. Então você vai resolver essa questão da ideia, da lógica ali, da habitação. Beleza? Só que tão importante, ou melhor, mais importante que isso, são algumas transformações que você vai ter no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, capital dessa nova sede da monarquia, certo? Ou seja, vamos combinar que na prática, é como se você tivesse, entre várias aspas, uma certa metropolização do Brasil, beleza? Ou seja, a Federal está aqui. E eu vou ter que dar cara, vou ter que dar ares de metrópole a esse Rio de Janeiro, a esse Brasil. E aí, vamos lá. Primeira coisa logo em 1808. Dom João vai abrir os portos às nações amigas. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, as nações amigas de Portugal podem agora comercializar com o Brasil. E aí, mais importante que você decorar a abertura dos portos das nações amigas é você entender qual é o significado prático disso. Porque olha só, se eu abro os portos às nações amigas, cara, eu estou neste exato momento quebrando uma das principais estruturas que baseava a relação metrópole-colônia. Ou seja, eu estou, na prática, rompendo com o pacto colonial. E isso é fundamental. Isso vai ser importante para você entender de onde é que vai vir ali na frente o projeto de independência do Brasil. Seguindo o baile, como estão entrando produtos de fora, é óbvio que a Inglaterra, que é a maior potência e que de boba não tem nada, não escoltou Dom João VI para cá, no caso só Dom João cismei com Dom João VI, deixa eu adiantar logo, tá? Dom João vai se tornar Dom João VI oficialmente só em 1818, certo? Dona Maria I morre em 1816, em 1818 Dom João é coroado Dom João VI, tudo bem? Pronto, aí eu paro de ficar com essa neurose de Dom João VI. E aí, vamos lá. Como os portos estão abertos, a Inglaterra não trouxe Dom João e a corte para cá de graça.
Na verdade, primeiro, a promessa que a gente faz de 2 dedinhos, a gente jura de pé junto que vai acabar com a escravidão. E aí começa uma grande enrolação nossa. Vamos lembrar que a escravidão oficialmente só vai acabar no Brasil em 1888. E olha que eu estou em 1808 aqui, certo? E outra coisa são vantagens comerciais, que vão vir a partir dos chamados Tratados de Aliança e Amizade, Livre Comércio e Navegação, ali em 1810, que vão decretar então a ideia de tarifas alfandegárias. E aí, o que você vai determinar nesse momento? Eu vou criar novas taxas. Que taxas serão essas? Produtos estrangeiros vão pagar 24% de taxa nos portos brasileiros. Produtos portugueses vão pagar 16% de taxas. Porém, produtos ingleses pagam 15%. Isso vai te levar, então, à ideia de uma entrada maciça de produtos ingleses aqui no Brasil. E aí, o que você imaginar de produto? Até patins de gelo a gente vai importar nessa fase. Para que eu não sei, mas a gente importa. E aí, vamos entender o seguinte. Por que isso é tão interessante? Porque em 1785, Dona Maria I, enquanto ainda era lúcida e rainha de Portugal, tinha determinado um alvará que tinha proibido qualquer manufatura na colônia, certo? Inclusive, isso é uma das razões da própria Inconfidência Mineira, a exigência do fim do alvará de 1785. Quando Dom João está aqui, como príncipe regente, ele vai acabar com esse alvará. Porém, o fim do alvará de 1785 e a possibilidade de você poder, por exemplo, ter manufaturas no Brasil, não vão gerar a ideia de um processo incipiente de industrialização aqui. Muito por conta da baixa taxa, por exemplo, que os ingleses pagavam para trazer os produtos para cá, o tal dos 15%. Então, economicamente, vamos entender o seguinte, o que é fundamental para você entender aqui? O período joanino, ele me levou ali ao fim do Pacto Colonial e a ideia de um privilégio alfandegário para a Inglaterra. E esse privilégio vai ser importante para você entender lá na frente uma tal de tarifa Alves Branco, uma tal de Lei Eusébio de Queiroz, todo um processo que você vai ter ali, um Bill Aberdeen, certo? Ali entre 1844, tarifa Alves Branco, 1845, Bill Aberdeen, 1850, é Lei Eusébio de Queiroz, que está falando ali de segundo reinado. Dá uma olhada aí na parte de economia do segundo reinado no canal, que você vai entender o que eu vou fazendo e por que isso tem relação com os tratados de 1810. Só que, para além disso, para além da parte econômica, eu tenho uma série de transformações aqui. Óbvio, eu tenho que organizar isso aqui. Eu tenho uma corte morando aqui. Então eu vou criar elementos como o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a fábrica de pólvora, a Polícia Militar, certo? O Jardim Botânico, faculdades na Bahia e no Rio de Janeiro, certo? Eu estou transformando esse Rio de Janeiro, eu estou transformando essa ideia do que é essa nova capital. Eu estou dando áreas de metrópole. O Teatro Real, a Biblioteca Real. Percebe o número de transformações que eu estou tendo aqui? Então olha só, o Rio de Janeiro está mudando. A capital da colônia está mudando. Eu estou trazendo elementos novos para cá que vão ser importantes. Só que vamos lá. Vamos entender alguns problemas decorrentes disso. Porque vamos combinar que tudo isso que eu acabei de falar gera custo. E se tem uma coisa que nobre não faz na vida, é trabalhar. Então, obviamente, manter uma corte no Brasil e no Rio de Janeiro significa aumentar impostos. E aí, esse aumento dos impostos para poder manter essa corte no Rio de Janeiro vai se juntar com um problema econômico que eu tinha numa antiga província extremamente importante na história colonial brasileira, que é Pernambuco. Sim, Pernambuco vinha de uma seca em 1816. E essa seca, ela tinha afetado ali diretamente a produção agrícola açucareira de Pernambuco. Quando você vai juntar a ideia desta seca de 1816, que já era uma crise de abastecimento, uma crise econômica, com os impostos cobrados para a manutenção da corte no Rio de Janeiro, isso vai levar à explosão da nossa terceira revolta separatista na história do Brasil colonial. Sim, já tínhamos passado pela Inconfidência Mineira, já tínhamos passado pela Conjuração Baiana. Em 1817, explode a nossa terceira, a chamada Revolução Pernambucana, certo? Que explode, então, buscando inclusive a ideia de tomar o poder e fazer ali em Pernambuco e nas adjacências um projeto de uma república, certo? Inclusive buscando apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra pelo reconhecimento da independência
da região, mas que vai acabar perdendo força quando você discutir uma coisa que é chave na história do Brasil, que é a questão da escravidão. Quando você discutir a ideia de um projeto escravista ou não escravista, isso automaticamente vai separar o movimento. Esta separação desta Revolução Pernambucana, desses participantes do movimento da Revolução Pernambucana, vai enfraquecer esse movimento, que vai ser derrotado então. Bem, e aí, vamos lá. Para melhorar a situação, Dom João, então, resolve fazer duas novas anexações territoriais. Sim, Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa com uma grande vingança pelo fato de Napoleão Bonaparte ter invadido Portugal. Nós vamos lá e tomamos a Guiana Francesa. Mas aí depois a gente devolve, fica tranquilo. E uma que é fundamental pra gente. Dom João vai invadir a província Cisplatina. E a província Cisplatina, na verdade, pertencia à América Espanhola, certo? E Dom João invade. E pra gente, na verdade, essa invasão de Dom João à província Cisplatina, ela é fundamental para que você guarde como um grande problema. Por quê? É óbvio que em determinado momento isso vai dar ruim. E vai, quando? Lá no primeiro reinado. Quando a Cisplatina buscar a sua emancipação, tendo então a ideia da Guerra da Cisplatina. Um dos fatores responsáveis, inclusive, pelo fim do primeiro reinado. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Eu tenho internamente uma Revolução Pernambucana e externamente Dom João invadindo a Guiana Francesa e a província Cisplatina. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos agora para uma coisa que é fundamental. 1815. Napoleão Bonaparte é derrotado. Vamos agora fazer o chamado Congresso de Viena, certo? E aí, então, vamos definir o que será a Europa pós-Era Napoleônica. Teoricamente falando, Dom João não poderia votar no Congresso de Viena. A gente está aqui no Brasil, a corte está aqui. Por conta disso, você vai ter uma grande manobra que vão convencer, então, Dom João a elevar o Brasil a Reino Unido. E aí, peraí, a partir de agora, o Brasil é Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Ou seja, nós podemos votar como Reino Unido. E aí, olha que maravilha, mudamos o nosso estatuto agora. E aí, presta atenção nessa ideia, porque isso é fundamental pra gente. De um lado, economicamente, criamos uma estrutura de não existir mais pacto colonial. De um lado, politicamente, nós não somos agora colônia, somos oficialmente parte de um Reino Unido. As elites brasileiras estão felizes da vida. Só que o grande problema é lá em Portugal. Porque Napoleão está derrotado. Eu não tenho mais um domínio francês sobre Portugal. Na verdade, nessa fase, quem estava ali meio que tomando conta de Portugal é um inglês, o Lord Beresford. E exatamente por conta disso, a partir de 1818, certo? Comerciantes, magistrados e militares dão início ali a um grande movimento que é o Sinédrio, uma grande organização, na verdade, que tende a defender, em grande parte, a ideia de uma política mais liberal e não absolutista. E que vai gerar, então, certo? O vintismo em 1820, que a gente conhece muito mais fácil como Revolução Liberal do Porto. E aí, então, em 1820, as cortes portuguesas, lá no Porto, exigem algumas coisas. Primeiro, que Dom João VI retorne ao Brasil. Agora já é Dom João VI. Segundo, que ao retornar ao Brasil, melhor, que ao retornar do Brasil, Dom João VI, ao chegar em Portugal, jure uma constituição. Óbvio, quando deu ruim, tu meteu o pé. Agora você volta com o teu poder limitado. E um problema pra gente, Brasil. Eu quero a reconstitucionalização do Brasil. Sim, eu quero acabar com aquele papo de Reino Unido, que o Brasil volte a ser colônia. Na verdade, Dom João está com um problema. Porque se ele fica aqui no Brasil, ele perde Portugal, óbvio. Agora, se ele vai a Portugal e acata, por exemplo, o projeto de você recolonizar o Brasil, ele perde o Brasil. Aqui do ladinho, na América Espanhola, tá bombando a ideia das independências, certo? E aí, qual a grande ideia de Dom João VI? No dia 26 de abril de 1821, Dom João embarca novamente para Portugal. Porém, deixa no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro. E diz a seguinte frase: Pedro, se a independência do Brasil tiver que ser feita,
antes por ti que me respeita do que por qualquer aventureiro. O recado tá meio claro, concorda? Mas tudo bem, Dom João chega em Portugal. E aí criamos um problema. Tá lá, feliz da vida, Dom João chegou, desembarcou, desceu Dom João VI, Carlota Joaquina, desceu Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, desce a galera aí. Cadê Dom Pedro? Ficou. Neste exato momento, e aí a gente vai entrar em 1822, ok? Na chamada regência de Dom Pedro, ali pós-retorno de Dom João VI e antes da independência, eu começo uma pressão vinda de Portugal para que Dom Pedro volte a Portugal. Óbvio, Dom Pedro é herdeiro legítimo do trono. Não me interessa Pedro, não me interessa Dom Pedro no Brasil. Eu quero ele de volta em Portugal. Isso começa a gerar uma pressão. No dia 9 de janeiro, as elites brasileiras entregam um grande documento, um grande abaixo-assinado para Dom Pedro, com mais de 8.000 assinaturas, que basicamente era o seguinte: Pedro, fica. Dom Pedro, então, diz assim, ó, vou ficar. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Pronto, dia do fico, certo? Em 30 de abril, certo? Joaquim Gonçalves Ledo, que escrevia ali no chamado Revérbero Constitucional Fluminense, porque a imprensa régia, a imprensa era uma coisa trazida também por Dom João, certo? Você estava ali permitindo que tivesse a imprensa no Brasil. Ele vai ali começar a veicular a ideia de uma emancipação, de uma independência a partir de terras brasileiras, tudo bem? No dia 3 de junho, Dom Pedro então convoca uma Assembleia Constituinte aqui no Brasil. Estamos dando finalmente, estamos dando corpo a um projeto de que vamos nos separar de Portugal. Finalmente, no dia 1º de agosto, Dom Pedro considera inimigas todas as tropas enviadas de Lisboa aqui para o Brasil, sem o seu consentimento, certo? E aí, isso gera um problema. Finalmente, no dia 7 de setembro, certo? Chegam ordens de Portugal, teoricamente, querendo limitar o poder de Dom Pedro. José Bonifácio e Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, têm então um papel fundamental dizendo para Pedro: é hora da independência. Dom Pedro então, que está voltando de uma viagem, recebe as cartas ali no Riacho do Ipiranga, ali em São Paulo, e simplesmente decreta a independência do Brasil, certo? Que na verdade nada tem a ver com aquele quadro lindo que você conhece. Dom Pedro dispara para o alto, roupa organizada de militar, dos dragões, uma população do lado esquerdo gritando assim: ei, independência, que legal, papapá. Não, nada disso, certo? Dom Pedro estava viajando. Viagem de longa distância, você está à mula, você não está com roupa especial, você está com roupa de viagem. Não tem a população, para ser mais exato, a própria independência do Brasil em 7 de setembro nem teve grandes repercussões. Muito porque para muitos, na verdade, essa ideia já estava meio clara desde ali da Assembleia Constituinte, e outros que vão, na verdade, considerar o primeiro reinado de fato, a independência, quando você tiver a aclamação e a coroação de Dom Pedro, em outubro de 1822. Mas ali fica 7 de setembro como um marco simbólico daquilo que é a independência do Brasil. E aí, pra gente, o que fica fundamental para fechar essa aula? Entender que a independência do Brasil, ela decorre muito por conta de uma elite brasileira que não está afim de perder os privilégios recebidos por conta do período joanino, certo? E o principal, que na verdade, a grosso modo, a nossa independência nada mais é do que uma continuidade daquilo que foi o período joanino, sem grandes conflitos. Mantivemos, inclusive, no primeiro reinado, a mesma família real, a mesma forma de governo, o mesmo território, a mesma mão de obra, o mesmo sistema econômico. Mas isso é um papo para um outro vídeo, falando de primeiro reinado. Beleza? Um beijo e até o próximo.